Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista, o nosso ponto de encontro semanal aqui na TVE, para tratarmos de uma série de assuntos de interesse social. No programa de hoje vamos falar de ataques ao trabalho da imprensa e agressões praticadas contra jornalistas, que vem aumentando bastante no Brasil. Um levantamento realizado pela FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, no ano passado, revelou 430 registros de agressões a jornalistas e também veículos de comunicação. Para conversarmos sobre este problema que atenta contra o trabalho da imprensa e de seus profissionais, convidamos a diretora de Relações Internacionais da FENAGE e coordenadora-geral do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo, Suzana Tatagiba. Seja bem-vinda, Suzana, ao Ponto de Vista. Obrigada, Thelma. Obrigada pelo convite. Pois é, esse levantamento de agressões a jornalistas e, consequentemente, ao trabalho da imprensa, ela já vem sendo feita desde a década de 1990. Sim. Você diria que de lá para cá, essa violência, ela vem num crescente, ela vem aumentando? Com certeza, ela vem aumentando, ela mudou, os personagens foram se alterando, a gente tinha, normalmente, era a polícia, né, nas investigações, políticos, sempre foram policiais e políticos. Políticos como prefeitos, cidades menores. Depois a gente passou pela fase dos manifestantes, né? Principalmente manifestantes de direita, mas também de esquerda. E às vezes aquelas grandes manifestações, você não sabia nem de quem era quem. E do governo Bolsonaro para cá, eles vêm aumentando e muito. Nós tínhamos casos, mas não era essa quantidade, 420, 430 casos, como foi esse ano, e principalmente a maioria dos casos foram provocados pelo presidente da República, e aí são os seus assessores, os políticos ligados a Bolsonaro, nesse sistema, como é que eu falo, esse rastro do bolsonarismo, né? Então, eles vêm aumentando bastante de uns anos para cá. Esses 430 registros de violência que foram apurados, eles já eram esperados ou surpreenderam? Bom, surpreende a quantidade, porque quando que o relatório é feito com informações passadas pelos sindicatos. Os sindicatos municiam, a federação também, durante o ano, ela também vai recolhendo esses casos, né, colocando numa apuração desses casos. Porque normalmente, quase toda violência contra jornalista, qualquer tipo de agressão, a FENAGE e os sindicatos se manifestam contrários, pedem apuração, através de notas ou através de conversas ou ofícios com as autoridades, mas os sindicatos também, no final do ano, eles municiam a FENAGE com esses casos acontecidos no seu estado, na sua região. E surpreende a cada ano esse aumento. Teve uma época que ele também teve uma redução, épocas que agora, de uns anos para cá, ele vem aumentando bastante e assustando a gente. Pois é, você citou na sua primeira resposta, né, de que com a chegada, né, do presidente Jair Bolsonaro ao poder, esses ataques, essas agressões, elas se intensificaram. Sim. Não apenas por parte do próprio presidente, né, mas também por conta de seus apoiadores, seja na esfera do legislativo, mas também da população que o apoia, né? Sim. E, na verdade, é o seguinte, o que vocês pretendem, enquanto federação dos jornalistas, né, para que esse tipo de agressão ele venha a diminuir nos próximos anos? Bom, a gente vem conversando, já tem um bom tempo, tentando conversar com todos os governos, federais a respeito. O governo federal, no caso, né? Com os presidentes que já passaram, através do Ministério da Justiça, para que a gente estabeleça tratativas de um protocolo, junto da forma como a polícia nos trata, da forma como que também... Mas tem que ser mais ligado à polícia como nos trata, porque ela é subjugada aos poderes constituídos, mas na forma também como os outros, o legislativo, o judiciário e tal. A gente não conseguiu com o Ministério da Justiça, até o momento, conversar em nenhum governo para estabelecer essas tratativas de um protocolo de combate à violência aos jornalistas. Isso já é antigo e a gente tenta fazer. E também já estamos há bastante tempo e a cada ano a gente pede mais celeridade na tramitação da federalização da apuração dos crimes contra jornalistas. A gente quer tirar do Estado
onde acontece, porque no estado onde esse crime acontece, não há apuração. Porque normalmente está envolvido ou o governador, não é o caso aqui. Né? Aqui no Espírito Santo não temos agressão nesse nível. Tem de político, mas não tem ligação com o governador. Ou nos estados, pode ser o governador, o prefeito, são políticos, a própria polícia, que também é uma grande agressora de jornalistas, sempre foi. Então a gente quer federalizar, porque temos casos de assassinatos, eu acho que tem uns 3 anos, se eu não me engano, 3 a 4 anos, que 3 assassinatos no Rio de Janeiro até agora não tem nenhuma apuração. Então, a principal bandeira nossa de luta é a federalização da apuração dos crimes cometidos contra jornalistas. Além do presidente Bolsonaro, quem vocês apontariam como os outros inimigos do trabalho da imprensa? Nós tivemos um grande problema esse ano, que foi a censura, praticada por gestores. Então, a EBC... Que não deixa de ser uma forma de violência. Que não é uma forma de violência. E praticada por gestores ligados ao governo Bolsonaro. A Empresa Brasileira de Comunicações, a EBC, né, em sentido contrário ao que ela foi criada, né, os atuais gestores, eles praticaram mais de 130 casos de censura, no caso da atuação dos jornalistas. Então, o segundo caso foi a censura. Isso foi o que nos surpreendeu. Né? E o terceiro caso principal foram as agressões, aí vem verbais. Quando você fala em agressões, você mistura as agressões verbais, até às vezes alguns ataques físicos também, são políticos e assessores, principalmente pessoas ligadas ao governo Bolsonaro. Você diria que as redes sociais, de uma certa forma, Sim, colaboraram muito para potencializar esses ataques? Sim, tem esses sites ligados à extrema-direita, ou à direita ou à extrema-direita. Posso também pegar, também pode ser os extremismos. Né? Obrigada. Se você tem sempre os extremos, você tem casos de ataques. Então, também colaboraram. Agora, uma coisa interessante, as mídias sociais também, as redes sociais, também foram muito atacadas. Agora, o principal alvo de ataque são os profissionais de televisão. Esses são os mais atacados, esse é o principal alvo de qualquer tipo de ataque, entendeu? São os trabalhadores de televisão. Bom, além da violência verbal, né, e também da violência física que muitos profissionais da imprensa sofrem, muitas vezes essa violência acaba se tornando fatal, né? Sim. Comprometendo, né, não apenas a integridade física, mas também a vida do profissional da imprensa. Né? Para a FENAGE, é um cenário preocupante e vocês enxergam que se medidas mais enérgicas não forem tomadas, esse é um problema que pode adquirir uma proporção muito maior daqui para frente, principalmente neste ano, que é um ano de eleição? Sim, esse é um ano de grande preocupação para nós. É um país com extremos. Ele está numa luta extremada, né? Eu não vou chamar de polarizações, porque eu acho que isso aí é uma coisa que... quando você fala, polarização, é uma forma de você, tipo, um português, cara, passar pano para essa situação que nós estamos vivendo. Não é isso. Nós estamos com extremos, vivendo num país de extremos. Então, este é um ano de grande preocupação para nós. E a gente está conversando muito e tentando ver se a gente consegue, a partir do nosso trabalho, sabe, mostrar para a sociedade que sem uma imprensa livre você não tem uma democracia. Se você você está contrário àquela decisão daquela matéria, daquilo que está sendo feito, depois você tem todo o direito de questionar judicialmente. Mas você não tem nenhum direito de impedir o jornalista de fazer aquela matéria, de impedir que aquela matéria seja veiculada em qualquer forma. Então, vamos supor, nós tivemos um caso de assassinato ano passado, que foi no Pará, que é uma área bem conturbada mesmo. Tivemos um caso de assassinato e hoje a gente, quer dizer, já tem também já tem situação de que pode ter acontecido mais casos. Hoje, como atualmente, nós temos mais casos acontecidos e que a gente está pesquisando para ver se está em relação ou não com o trabalho, né? E tem relação com o trabalho da imprensa. Certo. Agora, aqui no Espírito Santo, foram registradas agressões a profissionais de imprensa e também aos veículos de comunicação, o trabalho que é feito pelos veículos de comunicação? Foram registrados 7 casos. Você coloca em vários casos, aí 7 casos. Casos de... nós tivemos casos de agressão física, não tivemos casos de muitas agressões, as agressões verbais,
né, agressões virtuais. Tivemos casos de equipes que estavam cobrindo também em bairros guerra no tráfico e foram ameaçadas pelos traficantes, mandaram correr, senão eles iam atirar. Teve caso até de um colega, um repórter cinematográfico, que teve que correr, ele caiu, se machucou, né? Da TV, se não me engano, foi da TV Vitória. Carros também, né? Carros de imprensa também isso foi no ano incendiados, anterior, né? Esse foi no ano anterior. O ano passado não chegamos a ter carro, mas tivemos o ano anterior carro de imprensa também incendiado. Tivemos também agressões de políticos. Políticos ligados à turma bolsonarista, que eles, um vereador da capital, que ele agride a imprensa. Aliás, ele agride qualquer pessoa. Ele agride pessoas com palavras de baixo calão, ele agride mulheres, agride negros, e agride pessoas mais pobres, né? Então, a gente já sabe o que ele faz. É sexista, ele é misógino, né? Ele é preconceituoso e agride os jornalistas. O sindicato entrou junto à Corregedoria da Câmara com um processo para cessar essas agressões à imprensa. E por conta da imunidade parlamentar e também, muitas vezes, de um corporativismo, né? Esses crimes acabam passando batido e ficando impunes. Mas né? essa imunidade parlamentar, ela é questionável. A gente questiona isso porque não é porque você tem imunidade parlamentar que você pode ir saindo por aí agredindo a todas as pessoas, né? Aliás, não é o papel de não é papel de nenhum político fazer isso. O papel dele é trabalhar pela população. Da mesma maneira que a liberdade de expressão, né, ela não é totalmente livre. Você não é totalmente livre para sair agredindo, para sair, enfim, manifestando determinadas opiniões, mesmo tendo assegurado constitucionalmente o princípio da liberdade de expressão, mas são coisas distintas, né? Por isso que você tem que usar os princípios éticos. E usar também todas as versões de um fato. Pois é, os que agridem profissionais, né, e desqualificam, né, o trabalho da imprensa, eles costumam evocar justamente esse princípio, né, da liberdade de expressão. E é um equívoco, né, porque mesmo com a liberdade de expressão, ela pressupõe a obediência a determinados limites éticos e constitucionais. Para a FENAGE, a justiça deveria ser mais rigorosa com esses abusos, com essas agressões? Olha, acredito que sim. Porque a gente já entrou com várias... Existem ações. E o que acontece? Essas pessoas, elas se colocam, elas se escondem atrás da tal imunidade parlamentar. Né? O presidente Bolsonaro é um deles. Ele se vale da imunidade que ele tem como presidente para agredir qualquer pessoa, agredir principalmente a imprensa, porque ele só pode ser processado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, você pode entrar, há reclamações, existem reclamações, até por parte nossa também, e nós aqui estamos fazendo a mesma coisa. Não é porque você tem uma imunidade parlamentar que você tem o direito de agredir as pessoas, de agredir o trabalho e se escudar na liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Não, a gente vai à justiça. Para esse ano de 2022, né? Quais são as estratégias da Federação Nacional dos Jornalistas e também dos seus sindicatos, né, filiados, no trato com essa questão? Olha, continuar combatendo, tá, essas agressões absurdas contra os trabalhadores da imprensa, né, contra os jornalistas, a continuar combatendo, denunciando e pedindo, cada vez mais solicitando aos nossos deputados celeridade nessa proposta de federalização do julgamento dos crimes contra a imprensa. Já tem tempo isso, e eles têm que trabalhar nisso aí. Isso aí está se tornando uma coisa muito grande, muito absurda. Então, qual é o que nós vamos continuar? Denunciando, combatendo, fazendo o nosso trabalho junto aos políticos para que eles também trabalhem, para que a gente possa ter direito de trabalhar sem ser agredido. O nosso tempo está esgotando, mas eu queria fazer um rápido questionamento. A criação de um Conselho Federal da categoria ajudaria bastante, não só apenas nessa questão, mas numa série de outras questões que envolvem o exercício profissional do jornalista? Sim, acredito que sim, ajudaria. Infelizmente, a gente não conseguiu, acho que somos das poucas, se não a única categoria que não tem um conselho, porque as empresas de comunicação, elas não deixam, elas barram no Congresso. Fazem um lobby no Congresso, o Congresso tem muito medo, e aí o projeto não anda. Nós vamos voltar com ele. Ok. Suzana, muito obrigado pela sua participação, pela entrevista, tá? E vamos torcer para que a violência contra jornalistas, né,
ela acabe se reduzindo bastante, né? E que o princípio da liberdade de imprensa ele esteja assegurado. É isso aí, gente. Eu agradeço muito a sua audiência. Lembrando que semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!